Arrendar um imóvel em outro país nunca é fácil. E hoje eu vou falar um pouco sobre algumas dicas de o que cuidar e onde procurar imóveis. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, este é o canal Inspira-te e hoje vamos de dicas de arrendamento de imóveis aqui em Portugal. Nós já temos outros vídeos sobre isso, mas é um assunto recorrente de pedidos de vocês, então eu vou atualizar um pouquinho. Depois de 2 anos vendo imóveis aqui, a gente aprende alguma coisa, não é mesmo? Então, vamos lá. Alugar um imóvel nunca é fácil, se nem no Brasil, quanto mais fora. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês. Sites para procura de imóveis, o que olhar, o que cuidar demais na hora de escolher o seu imóvel. Apesar de ser muito comum imobiliárias e sites que agrupem anúncios de imóveis, aqui em Portugal os imóveis saem muito rápido, então tem que estar sempre muito atento. A primeira grande dica que eu dou é: faça o seu dossiê. Isso, monte o seu dossiê, onde você conta um pouco quem você é. Parece besteira, mas ter uma carta de apresentação falando um pouquinho quem é você, a sua família, de onde você vem, o que você quer fazer, faz muita diferença na hora do proprietário comparar os documentos. Inclua todos os documentos que garantam ao dono do imóvel que você vai honrar com seus compromissos. Aqui você não tem fiador e não existe o seguro-fiança como no Brasil. Então é muito comum nós darmos rendas, que são os aluguéis adiantados, e também a caução. Por lei, só podemos adiantar 3 rendas, porém cauções não tem número máximo. Conhecemos muitos casos de famílias que pagaram um ano inteiro de aluguel adiantado. Isso não é incomum, mas também não é o ideal. Quando nós vamos tratar de arrendamentos, quando somos contratados para isso, nós sempre temos o cuidado de orientar quanto à maior parte das rendas que vão ser dadas, das cauções e também negociar com os proprietários. Aqui eu vou dar um pouco de dicas do que nós fazemos no dia a dia. Primeira coisa, saiba qual é o valor máximo que você pode despender para o arrendamento. As rendas em Lisboa e Porto são bem mais altas do que nos outros lugares do país. E as cidades, quanto mais próximas a elas, mais caras ficam. Lembre-se também que o sistema de transporte é muito bom. Então, 30 minutos em trem confortável é diferente de 30 minutos no trem no Brasil. Preveja pelo menos 6 meses de aluguéis, incluindo rendas e cauções que você vai dar de uma vez só. Além do passaporte, que vai ser a sua identificação, é muito importante ter o NIF, que é o número de identificação fiscal. É com ele que o contrato será registrado nas finanças e assim estará regularizado. Caso você tenha conta em banco aqui em Portugal, coloque o seu extrato. Isso mostra ao proprietário que você já tem valores aqui em Portugal e também dá um pouquinho mais de segurança. Inclua a cópia do seu imposto de renda, mesmo sendo do Brasil, e todos os comprovantes que você recebe pagamentos. Se você é aposentado, inclua o ato de aposentadoria e também os últimos contra-cheques. O ideal é sempre dar garantias ao proprietário que você tem como honrar o seu compromisso. Coloque-se no lugar dele, porque você arrendaria o seu imóvel, o seu bem, a uma pessoa que não tem nenhum histórico financeiro ou fiscal nesse país. Então, mostrar garantias é se mostrar aberto e de boa fé. Agora, quanto aos sites. Como eu falei anteriormente, não é tão comum os imóveis estarem disponíveis no site. E muitas vezes os imóveis nem existem mais. Então, entre no site das imobiliárias grandes como Century 21, Remax, Era, mas também procure as imobiliárias pequenas da sua região. Normalmente, elas têm muitas oportunidades que as pessoas desconhecem. Busque também nos agrupadores de anúncios, como Casa Sapo, Imo Virtual, Idealista, esses são os maiores. Mas prepare-se para bater muita perna quando estiver em Portugal, olhando para os prédios, procurando plaquinhas de arrenda-se. Você já tem o seu dossiê montado, já sabe onde procurar e agora já marcou as visitas. Vamos para as dicas do que observar em cada um dos imóveis. Um ponto muito importante é a orientação solar.
Nós estamos no hemisfério norte, assim, a posição solar é muito importante, principalmente aqui nos meses de frio. Verifique se bate sol diretamente em alguma peça ou algum lado do imóvel. Às vezes, apenas uma peça do imóvel pega sol direto e todas as outras estão numa posição que nem luz tem. É muito importante ver o imóvel como um todo, aonde tem luminosidade e sol direto. Outro ponto do conforto térmico é quanto aos vidros duplos. Eles fazem muita diferença, tanto no inverno quanto no verão e também na questão de barulho externo. Se você vai morar num lugar que tem muita gente ou que tem uma avenida grande, vidros duplos fazem muita diferença no teu sono e no teu final de semana de descanso. Pavimento frio, casa mais fria. Pavimento de madeira, sendo ele de verdade ou não, a casa dá um pouquinho mais de aconchego. E isso também interfere na conta de luz. Verifique o aquecimento. Não é comum termos aquecimento em todas as divisões ou mesmo aquecimento nos imóveis. Nós podemos ter um aquecimento por lareira e o recuperador de calor, ou seja, quando a lareira está ligada, o recuperador de calor distribui esse calor pela casa. Aquecimento elétrico é sempre um ponto de atenção. A eletricidade aqui é cara e eu conheço muita gente que levou um susto na hora que chegou a conta da luz. Caso não tenha aquecimento, não se preocupe. Existem vários tipos que você pode adquirir por aqui. O melhor deles é a óleo. Outro tipo de aquecimento super importante é o da água. Afinal de contas, é comum termos água quente em todas as torneiras, além do chuveiro. Não existe chuveiro elétrico por aqui. O aquecimento pode ser feito com gás natural, gás de botija, que é o nosso gás de cozinha, e também eletricidade. Lembrando que a eletricidade é um pouco mais cara que o gás natural e a botija custa em torno de 23 euros, uma grande aqui em Portugal. Quanto você vai usar dela? Depende de quanto tempo no banho você vai ficar. Elevadores é um ponto sempre de atenção. Por que eu digo isso? Os condomínios aqui, eles têm um valor muito reduzido. É muito comum pagarmos até 20 euros por mês de manutenção. Então, quando estraga o elevador, também é comum que os primeiros andares não queiram pagar a chamada extra, porque é assim que eles consertam. Então, pense se você consegue subir até o imóvel pelas escadas. Afinal, subir um segundo ou terceiro andar é fácil, mas subir semanas até o quinto, hein? Umidade é uma coisa que nós não podemos fugir. Portugal tem umidade, afinal chove, tem mar, tem montanhas, é normal. Então, vejam bem quais são os sinais de umidade que tem nesse imóvel. Manchas amarelas normalmente significa infiltração. Manchas pretas, evaporação de água. E é muito comum quando chega o inverno nós termos o banheiro completamente mofado. Sim, e parece que o mofo brota de um dia para o outro. Ele parece não, ele realmente acontece isso. Isso é comum e é fácil de limpar. Existem produtos específicos para isso, porém as manchas amarelas requerem maior atenção. 2 pontos que não são ligados diretamente ao imóvel, mas fazem muita diferença são vizinhos e vizinhança. Vizinhos é aquela coisa, a gente não tem como fugir deles, né? A não ser que tu vá morar numa casa, mas num imóvel, num apartamento, a gente vai ter vizinhos. É sempre interessante tentar perceber como é aquela vizinhança. Visitar o imóvel em horários distintos também ajuda a perceber o entra-sai, o barulho, se aquele prédio tem mais pessoas idosas, se tem mais famílias, porque a gente sempre se incomoda com o vizinho, ou senão nós somos o vizinho que incomoda, né? Vizinhança, você precisa saber quais serviços você necessita para procurar. Então, se você tem filhos, é necessário ter uma escola perto. Supermercado, você vai ter carro? Vai usar transporte público, farmácia, hospital, enfim. Percorra a sua vizinhança, vá no final de semana, tente ir no final do dia, perceba como é a dinâmica daquela zona. E por fim, vamos falar de contratos.
Aqui é comum contratos de 3 anos, mas a partir de 1 ano é possível. Verifique muito bem as cláusulas, principalmente para a entrega do apartamento e para a renovação de contrato. Todos eles têm um tempo mínimo de comunicação. E a dica final que eu dou é sobre a vistoria do imóvel. Não se faz vistoria aqui em Portugal. Porém, meu conselho e o que nós sempre fazemos, nós filmamos todo o imóvel, tiramos foto, principalmente do que está estragado ou que está com algum tipo de avaria. Isso tem que ser documentado e anexado ao contrato. Não corram o risco de chegar lá no final do contrato e o proprietário cobrar coisas indevidas. Então documentem tudo, enviem por e-mail ou por carta registrada ao proprietário ou à imobiliária que fez o arrendamento e assim vocês não terão problemas. Então, nesse vídeo, dei dicas de como montar um dossiê, encontrar um imóvel e como verificar também alguns aspectos do imóvel. Eu tenho certeza que ele vai ajudar e muito a todos vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!